Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Eric Marques e hoje nós vamos resolver juntos uma questão da banca IUDES. E essa questão foi para o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Soldado, tá ok? Vamos lá. É o seguinte, galerinha, essa questão é bem interessante, bem simples por sinal. Considere que Joana e Pedro trabalham em uma fábrica e eles recebem salários proporcionais às horas trabalhadas. Se Joana trabalha 6 horas por dia e Pedro trabalha 9 horas por dia, e o salário de Pedro é 3.150 por mês, qual é o salário mensal de Joana? Opção A, 1.900. Opção B, 2.100. Opção C, 2.500. Opção D, 2.700. Ou então, opção letra E, R$ 2.200. Pessoal, nós temos aqui uma questão bem simples. Essa questão, o tópico dela é regra de 3, mas a gente também faz por proporcionalidade. Mas pensa o seguinte, existe alguma diferença entre regra de 3 e proporcionalidade? Não. Basta você entender que a regra de 3 é uma questão de proporcionalidade direta ou inversa. E nesse caso em específico, quando ele não diz nada para você com relação à proporcionalidade, se é direta ou inversa, nós temos que utilizar a relação diretamente proporcional. A partir daí, a gente consegue resolver sem muita dúvida, beleza? Vamos lá para a questão. Galera, então vamos organizar aqui para a gente conseguir resolver esse tipo de questão. Sugiro que a gente monte basicamente como se fosse uma tabela. Segue aqui comigo o pensamento. Vamos lá. Eu vou fazer uma coluna. Essa coluna ela é das horas, horas trabalhadas, beleza? Horas trabalhadas. Tranquilo? A nossa outra coluna, ela vai ser da remuneração, ou seja, o salário que cada um deles ganha. Vamos colocar aqui, salário. Tudo bem? Tá comigo? Se perde não. Agora eu vou colocar o seguinte aqui para você. Vamos trabalhar em linha. A primeira linha, sugiro que a gente coloque, vamos lá, Joana, por exemplo. Joana. Joana. Perfeito? Agora na outra linha abaixo, vamos colocar quem? Vai ser Pedro. Muito tranquilo. Percebe o seguinte, dessa maneira que a gente está estruturando, a gente consegue montar a nossa regra de 3 sem errar a correspondência entre os valores de cada sujeito da questão. Tudo bem? Então vamos lá. Vou mudar a cor aqui para vocês. Pensa aqui comigo. A gente está falando sobre Joana e Pedro. Para a gente conseguir resolver uma regrinha de 3 facilmente, vamos de trás para frente. Percebe o seguinte, Pedro, nós já temos que é R$ 3.500 por mês. Então a gente pega essa linha do Pedro aqui, eu vou rabiscar por enquanto, depois eu vou apagar. Tá vendo? Nessa linha, referente ao salário, aqui, e nessa coluna. Ou seja, a gente vai trabalhar nessa posição aqui. Essa posição vai ser o valor que ele ganha, que é 3.150. Então vamos lá? Só substituir aqui, 3.150.
150 reais. Show? Mas pensa comigo, quantas horas Pedro trabalha? Tá aqui especificado já, ó. Que bonito. Pedro trabalha 9 horas por dia. Então vamos colocar aqui, ó, 9 horas. Tudo bem? Falta o quê? Falta as horas que Joana trabalha. São quantas horas de trabalho? Que a Joana trabalha 6 horas por dia. Então a gente vai colocar aqui, ó, 6 horas. Beleza? Mas quanto Joana recebe? Tá aí. A pergunta é essa, ó. Qual é o salário mensal de Joana? Tranquilo? Então a gente vai colocar o quê? A nossa famosa X. Letrinha X. Show de bola? Vocês perceberam que eu coloquei as unidades? Vou apontar aqui para vocês. Tá vendo? Horas H. Horas H. Reais. Eu preciso colocar ela aqui? Não, eu poderia simplesmente apagar. Vamos apagar? Não há essa necessidade. Não é uma prova discursiva. Mas a gente sabe do que se trata, que é a relação de horas e quanto em dinheiro a pessoa vai ser remunerada. Pois bem, vamos lá. Como que a gente vai resolver aqui agora? Lembra que lá no início eu avisei para vocês que quando ele não informa a relação de proporcionalidade na questão, se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, a gente vai utilizar que ela é diretamente proporcional. Grave isso, sempre você vai trabalhar desta maneira, beleza? Então, já que eu te disse que é diretamente proporcional, o que a gente vai fazer aqui? Vai multiplicar cruzado, multiplicando em x, dessa maneira aqui, ó. 9 que multiplica x, que é igual a 6 que multiplica 3.150. Show de bola? Fica muito fácil. A gente pode colocar aqui x é igual. Mas pensa o seguinte, vamos voltar aqui. Olha que interessante. Vou até marcar para você. Tá vendo o 6? Tá vendo o 9? Eles são múltiplos. São múltiplos do número 3. Correto? A partir daí, a gente pode simplificar esses números. Trabalhar com números menores. A gente pode fazer isso que nós vamos fazer agora. Veja bem. O 6 não é múltiplo do 3? Sim, então eu vou dividir o 6 pelo 3. Vai dar quanto? Vai dar 2. Tudo bem? E o 9? O 9 também é múltiplo do 3. Então eu posso pegar esse 9 e também dividir por 3, que vai dar quanto? 3. Show? Então agora eu não trabalho com 6 e 9. Vou trabalhar apenas com o 2 e o 3. Show? Então vamos continuar. Então eu vou ter aqui, ó, 3 que multiplica x. Ó, 3 que multiplica o x é igual a 2 que multiplica 3.150 reais. Show de bola? Nosso x vai valer quanto? Vamos fazer a conta aqui, ó. 2 vezes 3.150 é muito fácil. Vamos fazer um por parte. Tá vendo esse 150 aqui, ó? Quando a gente multiplica por 2, é a mesma coisa que dobrar. Então, eu posso dobrar o 150. Vai valer quanto? 300. E aqui, ó, esse 3 ele é da casa do
3.000. Então, se eu dobrar o 3.000, vai para 6.000. Consequentemente, nós temos aqui 6.300. 6.300. Show? Isso é igual a 3x, ó. Eu não mexi lá do outro lado. Agora, eu vou fazer o quê? Vou fazer com que o meu 3 que está multiplicando de um lado, passa para o outro lado, dividindo, aplicando a operação inversa. Beleza? Então, vou ter 6.300 dividido por 3. Dessa forma, nós vamos encontrar o x valendo quanto? Para quem não sabe, a gente pode calcular assim, ó, 6.300 dividido por 3. 3 vezes quanto vai dar 6? 2. 3 vezes 2, 6. Para 6, 0. Abaixo o meu 3. 3 vezes 1, 3. Para 3, 0. Abaixo mais um 0. 3 vezes 0 é 0. Para 0, nada. Abaixo 0. 3 vezes quanto vai dar 0? 0. Para 0, nada. Então, nós encontramos que 6.300 dividido por 3 é 2.100. Tranquilo? 2.100 que, gente? 2.100 reais. A gente não estava trabalhando com salários. Então, encontramos como gabarito a opção letra B de bola. B de bombeiro militar. Pessoal, se vocês gostaram, se inscreva no canal, curte, compartilha. Não esqueça de ativar o sininho, tá bom? Para você ser notificado das próximas questões. Um forte abraço e até a próxima.